Marcos 16, e o versículo é o 7. Tá bom? Abram aí comigo, por favor. Nós programamos um culto hoje, um culto com os nossos jovens e, obviamente, um culto também direcionado a buscar e resgatar aqueles que estão há algum tempo afastados, por algum motivo ou por qualquer motivo, da igreja. É claro que nem todos que nos visitam nesta noite talvez estejam nessa condição, mas a mensagem que vamos compartilhar hoje com os irmãos é nesse sentido. E eu quero ler esse texto porque, ao longo do tempo, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês também de algumas experiências que eu já tive dentro dessa mesma experiência que estamos participando agora, e isso, com certeza, será importante para edificar a fé de cada um de vocês. Tanto aqueles que estão na igreja, como aqueles que, por algum motivo, se afastaram da igreja. E eu quero começar por essa leitura desse texto. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Convido os irmãos a ficarem em pé, em nome do Senhor. E vamos ler, diz assim: Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele disse. Amém? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós, durante muito tempo, e isso é importante que vocês tenham essa atenção, durante bastante tempo, eu lidei com pude perceber algumas experiências na igreja, de muitas pessoas. E eu constatei que a vida, a trajetória, a nossa trajetória, não é diferente da trajetória de Pedro. Não é. Por que não é diferente da trajetória de Pedro? Não é diferente da trajetória de Pedro porque a gente tem o seguinte: em primeiro lugar, desejo. Quando a gente chega a uma igreja pela primeira vez, se depara com um grupo de jovens, eu estou falando com jovens, mas também posso dirigir essa mensagem para outro público, né? E, de repente, dependendo da situação em que a gente está, podemos estar em determinado momento da nossa vida que a gente está mais caído, mais cabisbaixo, ou então mais alegre, não importa. Mas dependendo do momento em que a gente está, que a gente se encontra, na hora em que vamos à igreja, somos um mundo de oportunidades se abre para nós. De relacionamento, em primeiro lugar, porque a gente passa a ter relacionamento, e nós vivemos uma época muito difícil de relacionamentos. Esta é talvez a mais difícil de relacionamentos. Pode ser de emprego, porque a igreja também é oportunidade. Na igreja também há oportunidade de se relacionar. Então, às vezes, a pessoa vem para o culto, ela vem para a igreja, se ela está desempregada, conhece uma pessoa, essa pessoa trabalha numa empresa e pega o currículo daquele irmão, daquela nova pessoa, recém-chegado, seja ela jovem, adulto, não importa, e leva para a empresa onde ele está. E lá diz assim: olha, isso aqui é um jovem lá da igreja, uma pessoa lá da igreja, se puder, estiver contratando alguém. Isso acontece aos montes na igreja. Aqui, vários casos assim. Muitos casos assim. Então, abre uma oportunidade de emprego, o que hoje, no sistema, lá fora, a gente fala de network. Conheci uma pessoa lá na igreja que é gerente de emprego, conheci uma pessoa lá na igreja que tem isso, tem aquilo outro, e ele talvez vai me arrumar um trabalho. Então, a igreja abre um universo de oportunidades. Sem contar, talvez, a maior de todas. Qual delas? A oportunidade da gente se sentir alguém.
da gente se sentir alguém. Porque você chega na igreja e aí a igreja ela se alegra com a sua presença e você passa a ser uma pessoa importante. Se é interessante você fazer isso, compartilhar ou pensar, pelo menos pense, quando você tem dinheiro, você não pode faltar em lugar algum. Quando você não tem dinheiro, é difícil alguém sentir a sua falta. Essa é uma realidade. Mas aí o cara vem para a igreja. E quando ele chega na igreja, ele começa a perceber que as pessoas sentem falta dele. Então alguém vai buscar ele para um trabalho. Às vezes o sujeito está desempregado, tem um acampamento de jovem e ele não tem dinheiro. Aí o jovem luta para arrebentar, para botar esse jovem no acampamento. Mas ele não tem nenhuma vela no bolso. Ele não tem naquele momento. E ele começa a perceber que ele faz parte, que ele tem valor. E isso é bom, porque nos anima. E aí, animado, a gente começa a se aplicar aos trabalhos. A gente começa a ganhar campo dentro do trabalho, dentro da igreja. A gente vai ganhando terrenos e ocupando o nosso espaço. Então, de repente, tem aquele jovem que gosta de dar um testemunho, aí ele dá um testemunho pela primeira vez. Tem aquele jovem que já chega, ele quer seguir junto da música, ele vai tomando caminhos, ele vai achando um espaço dentro da igreja, e nesse espaço que ele encontra dentro da igreja, ele vai ampliando os seus relacionamentos e ganhando sua influência. Vai conquistando influência. Isso aconteceu comigo. Isso acontece com todas as pessoas dentro da igreja. A não ser com aqueles que realmente não querem nada disso. Comigo foi assim. Ao chegar na igreja, jovem, 13 anos, eu e a irmã Cida, eu fui ocupando os espaços que tinha. E aonde tinha o espaço, eu fui me colocando. Acontece que a igreja é composta de pessoas. Ela não é composta de anjos. Nós até podemos ter nomes que terminam com a terminação é EL, Elo. Rafael, Miguel, Michel, né? Adiel, né? Você pode até ter essa terminação no seu nome, mas aqui não tem anjo. Tem homens e mulheres que pensam diferente, que sentem diferente, que entendem as coisas diferentes e que percebem as coisas diferentes. E o que para você ou para mim pode ser bom e uma oportunidade, para aquele que está também junto de você, às vezes sentado ao lado do seu banco, sentado do lado onde você está, pode não ser bom. Pode se sentir incomodado. Quando eu vejo a história de Pedro, eu penso algo mais ou menos assim. Pense nas proezas que esse cara fez. Vou citar algumas. Andou por sobre as águas. Hoje, praticamente, quem chegou aqui primeiro, a turma da mídia que já estava, a turma do louvor que já estava e tudo mais, e depois uma outra parte que já estava, somos todos Pedros. Andamos por sobre as águas hoje aqui. Não é? Andamos sobre as águas aqui, não foi? Glória a Deus. Então foi um grande milagre. Os que chegaram depois passaram na maré baixa. Glória a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas assim, andou por sobre as águas. Eu queria que você fizesse o exercício de pensar como é estar ao lado de alguém que gosta de fazer esses tipos de coisas. Primeiro, todo mundo tem medo de fantasma dentro do barco. Não eu, nem você. Estou falando dos discípulos dentro do barco. E aí Jesus aparece de madrugada e eles começam a bater cabeça. E aí então, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E eles tinham medo de fantasma. Vocês podem ver o texto, que o texto demonstra que eles tinham medo de fantasma.
Aí Pedro diz assim: és tu, Senhor. Se é condicional, se é tu, manda-me ter contigo que irei. Se você tivesse ao lado de um cara que fizesse isso, o que você diria? Deixa de ser besta, rapaz. Não tá vendo que é um fantasma? O que você diria? Tá maluco? Na linguagem do jovem hoje, né? Tá metendo louco. Não é assim que a gente... Desculpa, gente, eu não tenho filho, né? Então eu não sou muito atualizado desses termos. Né? De vez em quando a gente vai lá para umas coisas antigas do tempo do Adiel, do irmão Ivan, do Michel. Aí, né? Aí não dá. Né? Bom, mas o que é que você diria? Agora vamos para outra cena. Está Jesus no monte, orando junto com os seus discípulos. E a Bíblia fala que é o monte da transfiguração. E ao chegar lá, a Bíblia diz que ele vê 3 pessoas. Eles viram. Aí Pedro diz o seguinte, faz assim, Tiago. Tiago e André, Pedro, Tiago e João, né? Então, Tiago e João, faz o seguinte, desce ali, tem um calipau, mata, né? Eucalipto, interiorano fala calipá. Tem um calipá, corta umas árvores, vamos fazer uma barraca para ele. Você faz uma para Tiago, você faz outra para você faz uma para Elias, outro faz para Moisés e eu vou fazer para Jesus. Imagine já o sujeito ao lado, recebendo essa ordem de alguém que não recebeu de ninguém esta autoridade para dar essa ordem. Porque a Bíblia diz o seguinte, Pedro falou, façamos-lhes 3 tendas. Pedro teve essa ordem de quem? Quem deu autoridade a Pedro para ele exercer sobre os outros 2? É o mesmo que se levantar um jovem entre outros e dizer o seguinte, olha, eu quero que você faça isso e aquilo. Você vai falar assim, quem é você? Quem é você? Pior, não foi isso. Foi a voz do céu. Porque aí vem uma voz do céu e diz o seguinte, este é meu filho, a ele ouvi. Imagine os outros 2. Aí, besta. Toma. Como é que você diria? Tá vendo? Imagine quando desce. Imagine quando desce e encontra os outros 9 discípulos. Nem vou te contar. E aí, como é que foi lá em cima, André? Nem te conto. Tiago, como foi lá em cima? Nem te conto. Tem o Zé a besta aí, o metido a besta, que quis dar uma de mandante lá, rapaz, tomou uma no meio da orelha, né? Pagou um mico, sei lá qual é a linguagem de hoje. Se fosse no nosso tempo, né? No seu tempo, né, eu diria o quê? Então, irmão, preste atenção. Como deveria ter sido construída a imagem de Pedro perante o grupo? Mas vamos para outro exemplo. A Bíblia diz que percebam o ambiente. Percebam o ambiente. Jesus está indo mais à frente, os discípulos indo mais atrás, e eles estão quebrando a pau. A Bíblia diz, não, eu sou melhor que você, eu tenho que sentar à direita, não, eu canto. Eu canto mais que você. Não, eu canto 2 hinos, 2 músicas por culto. E o outro disse, eu canto 3. Não, eu sou melhor que você, eu tenho que sentar na direita, você na esquerda. Aí já envolveram a família. Mãe, dá para você falar com Jesus? Porque teve 2 confusões. Uma para dividir terras e outra para sentar à direita e à esquerda. E os 2 envolveram mãe. Mãe, dá para a senhora falar com o mestre para ele colocar a gente uma à direita e outra à esquerda? E a mulher avançou, diz a Bíblia, foi até Jesus e pediu. A mulher correu atrás de Jesus e pediu para ela, Senhor, você pode permitir que meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda? Imagine a conversa, imagine a fala dos demais. Até aí tudo bem.
Então você percebe que o ambiente não era muito assim, aquele ambiente muito amigável entre os discípulos. Era um ambiente difícil, ambiente de pessoas. Mas, quando Jesus estava se despedindo da multidão, a Bíblia diz que ele pronuncia um discurso dizendo assim: vocês vão me ver hoje e não mais. Aí Pedro diz exatamente o seguinte: Senhor, longe de mim deixar que te aconteça qualquer coisa, darei a minha vida por ti. Imagine o que os outros não pensaram. Não está na Bíblia, eu só estou colocando hipóteses para vocês pensarem. Imagine o que os outros tiveram ter dito, disseram a respeito disso. O que ele está pensando que é? Agora, já não basta ter afundado na água, já não basta ter tomado uma invertida de Deus lá no monte, já agora quer morrer no lugar de Jesus? Não seria mais ou menos isso que nós diríamos? Como é que você olharia para Pedro se você fizesse parte dos 12? Como você olharia para ele? Qual era o seu olhar? Você olharia ele para... Pedro chegou, estamos 11 reunidos e Pedro chegou. Lá está vindo Pedro. Como é que ele seria anunciado entre o grupo? Lá vem. Está chegando. Chegando o quê? Aquele que quer ser o primeiro. Pedro não pedia para ser o primeiro. Pedro tentava ser o primeiro. Pedro não pediu a oportunidade para ser primeiro. Pedro ocupou as primeiras oportunidades que surgiram. É como se fosse assim, nesta oportunidade. Veja, é como se fosse assim. O culto vai começar, o pastor não chegou nenhum obreiro. Imagine, aqui, vamos criar o cenário de hoje. Aqui aquele sufoco, todo mundo remando sobre as águas, aí de repente tem um Pedro aqui. O Pedro está aqui com o microfone na mão dizendo: posso começar o culto, pastor? Posso começar o culto? Os irmãos já estão aí, o senhor está olhando, o senhor está na supervisão, fica tranquilo. Entende? Aí, o Tiago fica aqui dizendo assim, ó, olha lá o Pedro, já está babando no pé do púlpito para poder... já está babando no pé do púlpito querendo oportunidade. Não é assim mesmo? Hein? Olha lá o Pedro lá, ó, babando no pé do púlpito pedindo oportunidade. Vamos coletar a salva. Olha, vamos coletar a oferta. Aí o Pedro já está ali com a Bíblia na mão, com a salva na mão, tipo assim, o diácono o diácono foi dar uma olhada nos carros, aí o Pedro já chegou e pegou a salva, sabe? Tipo, escorou aqui do ladinho da salva, dizendo assim: pode orar que eu já estou com a salva na mão e eu vou coletar a oferta. Como que esse cara seria visto no nosso grupo, na nossa igreja, nos nossos dias? É o tipo do... Como vocês diriam que ele é? Bom, para quem não sabe, eu sempre gostei de ter oportunidades. Gostei de oportunidades. Eu nunca gostei de estar entre aqueles que... Isso eu nunca gostei, de estar entre aqueles que o pastor dizia o seguinte: vem, irmão Marcos, vem dar uma oportunidade, vem dar um testemunho, vem falar. Nunca gostei, desde o primeiro dia que fui para a igreja. E eu vi o pastor pregando da forma que ele pregava, eu comecei a pedir: nossa, eu quero ser igual a esse cara aí. Quero ser igual a esse homem aí. Porque o pastor falava vários idiomas, ele pregava, ele lia em hebraico, ele lia em grego, ele lia em latim, ele ensinava em vários idiomas. E eu queria ser usado assim. No terceiro culto, mais ou menos, que eu fui com esse pastor, eu já quis ser usado assim. Então, eu passei a querer ocupar as oportunidades que eram surgidas dentro da igreja. Por isso que eu aprendi a fazer muitas coisas. E muitas coisas que aprendi a fazer, aprendi dentro da igreja. Tocar um instrumento, aprendi dentro da igreja. Bater na bateria, aprendi dentro da igreja. Cantar, dentro da igreja.
ler um texto dentro da igreja. Tudo que aprendi na igreja. Até a minha vida educacional foi dentro da igreja. Mas eu sempre quis ocupar as primeiras oportunidades. Se fosse hoje, no culto de hoje, enquanto os marinheiros aí estavam remando ou andando sobre as águas, com certeza eu já estaria aqui dizendo: pastor, a hora que o senhor falar, eu começo a oração, tá bom? Eu já estaria aqui, com certeza. Eu não ia esperar ninguém. E eu ia ter problemas. E eu tive problemas na minha juventude. Eu tive muitos problemas com isso. Por quê? Porque eu via os irmãos ocupados com alguma coisa, eu já corria para aquele espaço, me deslocava. Eu já achava o caminho, a gente tem os caminhos. E os caminhos são esses. Às vezes eu ficava ali onde está o irmão, ou Michel, que eu fui porteiro na igreja há muito tempo, e eu ficava assim, exatamente assim. Exatamente assim. Com a Bíblia nessa forma. Sempre com a Bíblia entreaberta. E eu gostava de estar atento para onde o pastor estava olhando. Eu congreguei numa igreja com muitos pregadores, muitos pastores. E nessa igreja demorava muito tempo. Então, eu ficava bem no centro do corredor, na frente dele, com a Bíblia. Quando ele olhava para a porta, eu abria a Bíblia. Quando ele olhava para a porta, eu abria a Bíblia. Tanto que a irmã Cida, durante muito tempo, perguntava assim, durante o dia: você vai pregar hoje? Lembra desse período, irmã Cida? Você vai pregar hoje? Porque a gente almoçava, e eu já imediatamente sentava lá na minha mesinha e começava a preparar uma mensagem. Eu já vinha com ela engatinhada aqui no pregador, no clips. Já vinha aqui no clips. Quando o pastor olhava para a porta, ele tinha, né, porque ele já partiu para a eternidade, ele tinha uma mania de olhar sempre a igreja, e quando ele olhava para a porta, e deu certo muitas vezes. Muitas vezes deu certo. E ele dizia o seguinte: vamos ouvir, irmãos, vamos ouvir. E ele não avisava. Vamos ouvir o nosso irmão Marquinhos. E teve meses de eu falar pelo menos 2 ou 3 domingos naquela igreja que era lotada. Na quarta-feira, lá estava eu. O irmão dirigiu o culto e ele tinha um menino que era doente, e eu estava lá. Eu chegava sempre cedo. Estou aqui, pastor. Estou aí. Precisa de alguma coisa? Estou aqui. Estou rodando por aqui. Então, como às vezes nós somos vistos? Pessoas como eu, e como, claro que eu não estou me comparando a Pedro, eu não tenho coragem as únicas águas que posso andar seriam essas que andamos hoje, as outras jamais, não é? Mas eu não teria coragem de fazer o que Pedro fez. Mas senti um pouco na pele o que é viver como Pedro viveu. Porque você muitas vezes não é bem-vindo. Muitas vezes você é questionado, não é bem aceito, não é bem visto, não é bem quisto. E às vezes, tem aqueles que querem tirar você do sistema. Quantas vezes cheguei à igreja e abri o culto, estava na hora de abrir o culto, eu abri o culto. Abri o culto, depois o pastor me dá uma orientação: rapaz, eu gostei do que você fez. O problema é que você me arrumou, com o que você fez, você me arrumou problemas. Quais problemas? Não, tem outros que tem que fazer isso. Falei, tudo bem. Então, teve uma outra ocasião que eu cheguei na igreja, no horário do culto, era um horário de um trabalho da tarde, e aí o pastor não tinha chegado e o segundo pastor estava resolvendo outra questão. E eu: pastor, podemos começar o culto? Não, vamos esperar o pastor chegar, mas o pastor vai demorar.
Isso ia demorar um pouquinho mais. Você sabia que ele estava fazendo uma outra atividade. Não, vamos esperar o pastor chegar. Vamos esperar o pastor chegar. Eu pedi a primeira vez, eu pedi a segunda vez, aí na terceira vez eu fui até o pastor e disse, não dá mais não. O senhor vai resolver o problema. No próximo culto, se ele fizer isso de novo, eu vou começar o culto e o senhor resolve, ele vai tomar o culto, ele vai terminar o culto, não começar, o senhor vai resolver o problema aí. Aí ele falou, rapaz, não me arruma essa confusão. Arrumei. Nós chegamos, o pastor estava resolvendo uma outra situação, era um culto na tarde, e o pastor que estava na responsabilidade do culto não abriu o culto, ficou esperando o pastor responsável chegar. Eu falei, não, ele não vai chegar agora, não, vamos esperar, vou começar o culto. Coloquei os irmãos em oração, aquilo deu um rolo. Aquilo deu um rolo que você não tem noção. E quando, numa ocasião como esta, voltando aqui a Pedro, Pedro teve o seu problema, porque ele negou Jesus. Agora imagine a situação de Pedro entre aqueles que viram-no fazer tais coisas durante tanto tempo. Me lembrei de um irmão, eu estava no estádio 15 de Piracicaba, estávamos assistindo lá o Napoleão Falcão, naquela noite, era o Napoleão Falcão que estava pregando, era de Caso Takayama, não sei, e ocasionalmente encontrei um irmão lá, que trabalhava comigo nessa época num trabalho de evangelismo. E esse irmão disse-me o seguinte, ô Marcos, fiquei sabendo de um problema que aconteceu com você lá na igreja. Eu falei assim, pois é. Rapaz, foi uma luta comigo, por conta de tantas coisas, tinha alguém que queria me sujar o paletó, em outras palavras, queria me disciplinar na igreja. Então ele ficou arrumando confusão comigo. E caçando confusão para me acusar na igreja a ponto do pastor me disciplinar. Tanto que eu passei por uma comissão de disciplina, passei pela segunda comissão de disciplina, nada foi encontrado a meu respeito, nada puderam provar contra mim e nada aconteceu. Mas aquela primeira e aquela segunda comissão de disciplina, que não conseguiu concretizar nada contra a minha pessoa, foi o bastante para pulverizar que eu tinha sido disciplinado da igreja. E isso não tinha acontecido. E eu estava lá no estádio 15 de Piracicaba, junto com a irmã Cida, assistindo a pregação, e assisti uma pregação, e as pessoas chegando, de repente chegou um irmão que trabalhava comigo ocasionalmente. Naquela época a gente nem tinha celular, né? Então não era uma coisa fácil mandar uma mensagem, não tinha celular. E aí, sentamos, irmão, você está aqui, rapaz, que bom encontrar você no estádio de futebol, é uma sorte, né? Vamos falar assim. Ok. E aí o irmão me falou, soube que você está disciplinado. Eu falei, não estou sabendo que eu estou disciplinado. Só se fui agora, né? Porque a reunião que teve lá na semana, não tem nada de disciplina contra mim. Não, olha, é o seguinte, a gente tem feito muitos trabalhos, e fizemos muitos trabalhos juntos, mas até você passar a disciplina, eu não trabalho mais com você. Eu falei, tudo bem, mas eu não sei de que disciplina você está falando. Né? Eu não tenho a menor ideia de que disciplina você está falando. Quando terminou esse evento, eu fui até a igreja, conversei com o pastor. E, pastor, eu fiquei sabendo que eu estou disciplinado. Ele disse, não, você não está disciplinado, mas alguém me disciplinou. Porque eu fui informado por um irmão, lá no evento X, que eu tinha sido disciplinado. Não, você não está disciplinado. E esse irmão que te informou é daqui? Eu falei, é daqui. É um irmão nosso aqui, que trabalha conosco. E ele disse que eu estou disciplinado. Eu falei, então vamos quebrar isso da seguinte maneira. Nesse mês, você vai pregar em todos os cultos, inclusive na ceia. Nenhum disciplinado prega, você vai pregar. E eu tinha várias agendas de pregação. Ele solicitou que eu cancelasse todas as minhas agendas de pregação. Eu cancelei todas as agendas. E aquele mês eu preguei na igreja o mês inteiro. Foi um mês inteiro de pregação para o pastor mostrar para toda a igreja que eu não estava disciplinado, que aquilo era um boato. Ok, mas isso pulverizou, foi para longe, sem internet mesmo, sem Orkut, quem não sabe o que é Orkut, sem o MSN, eu não tinha internet, isso foi para tudo quanto é canto, espalha muito rápido. Ok, depois que você separa, você coloca as cinzas na frente de um ventilador,
recolher, você não consegue. Bom, e aí aquilo pulverizou, ok, mas não se vence, para a congregação, a igreja onde eu congregava, nada disso tinha acontecido mesmo, então foi vencido o trabalho, foi vencido aquela mentira contra mim. Mas os meus inimigos adquiridos por causa do próprio trabalho comemoraram minha disciplina. Então eu contei esse exemplo para vocês exatamente para fazer-lhes a seguinte pergunta: o que vocês pensam de Pedro? Como Pedro deveria ter sido, como Pedro foi visto, percebido, comentado no dia de hoje, na linguagem de vocês, como foi falado o nome de Pedro na rede social da época, que era o mercado, né? Vocês devem saber que tinha os lugares de lugares de trocas sociais, não é? Bom, como que Pedro deve ter sido quando ele negou Jesus? Tá vendo? Se lascou todinho. Tá vendo? Ó? É metido lá o cara que gosta de... Aí, ó, se arrebentou todinho. Negou Jesus. Banca o andador sobre as águas, mas então negou Jesus. É assim muitas vezes. Nós, quando chegamos ao templo, somos dessa forma. Vivemos esse momento, passamos por essa situação, muitas vezes com muita vontade de fazer o trabalho do Senhor, com muita vontade de servir a Deus, com muita vontade de ser útil, e descobrimos que somos. Descobrimos que podemos fazer algo para o Senhor, mas nem sempre nós somos muito bem recebidos. E aí, o que acontece, irmão? Nesse ínterim, somos, às vezes, magoado, machucado, e por algum motivo ou outro, podemos até nos afastar da igreja. Quantos irmãos que saíram daqui, olhem bem, preste bastante atenção ao que vou dizer a vocês. Quantos irmãos que saíram daqui já não congregam mais? Passaram por aqui. Alguns eu apresentei. Alguns eu batizei nas águas. Nós, quando eu digo eu, estou falando nós, batizamos nas águas. Mas hoje não congregam mais. Hoje não estão mais na igreja. Não servem mais a Deus. Não tem mais nenhuma ligação com a igreja de Deus. Isso é drástico. Né? Isso é terrível. Por que drástico e por que terrível, irmãos? Por que drástico e por que terrível? Porque a gente acaba percebendo, escutem só, porque a gente acaba percebendo que nesses problemas, pessoas que eram boas e que poderiam ser igual a mim, ou igual a você, ou igual a qualquer outro, são jogadas, estão fora da igreja. E algumas se jogam fora. Há aqueles que se jogam para fora da igreja e há aqueles que se jogam fora. Eles jogam-se para fora. E outros são jogados fora. Por pouco eu não fui. Por pouco muitos de nós não fomos, mas muitos dos que congregavam aqui, que nasceram aqui, com quem nós lutamos aqui, hoje estão fora da igreja. E não querem saber de igreja. Em alguns casos, nem querem saber da igreja. Preste atenção. E eu vou dar um motivo para você hoje pensar, e eu já vou concluir a minha pregação. A igreja não é só um ambiente de oração. A igreja é um lugar também de oportunidades. Não tomem o todo pela parte e nem a parte pelo todo. Não tomem o todo pela parte e nem a parte pelo todo. O todo nem sempre é uma parte e nem a parte é o todo. A parte é parte e o todo é todo. Eu vou explicar isso para vocês. Preste atenção agora para vocês entenderem isso.
Dentro da igreja, há muitas pessoas e ambientes e oportunidades. Por exemplo, a igreja vai inserir vocês. A igreja vai inserir vocês, jovens, estou falando aqui para um público jovem, em muitos, linguagem de mercado, em muitos nichos. A igreja vai abrir portas para vocês. Por exemplo, eu fiz uma pergunta a um jovem ontem, há poucos dias. Eu conversei com um jovem e perguntei para ele: você tem condições hoje de se lançar no mercado virtual com equipamentos profissionais na sua gravação e produção de conteúdo para você vender o seu trabalho para o mundo externo? Ele disse não. Eu falei, a igreja tem. Você não tem hoje, mas a igreja tem. As igrejas investem pesado, por exemplo, vou citar um caso, em equipamentos de mídia, pagam caro em produção, em equipamentos de edição, em programas de edição, que você, jovem, teria que pagar, na linguagem de vocês, uma bala para fazer um curso assim, para ter um equipamento tal, ou para trabalhar com programa X. Mas a sua igreja vai lá, compra o equipamento tal, paga o programa X e ainda é capaz de investir em você para você fazer um curso e te apoiar no curso, para você produzir para a igreja e depois pegar o seu produto e levar lá, criar uma paginazinha à parte. Eu tenho várias redes sociais. Eu tenho as minhas redes de pastoral e tenho a minha rede profissional. Embora as duas são profissionais. Nenhuma eu posto uma coisa, nem outra eu posto outra. Quando eu vou fazer uma entrevista e vender o meu serviço, dependendo do que eu estou vendendo, eu dou a rede Y. Aí está lá na ficha rede social. Vocês quando fazem qualquer ficha, não pedem a rede social de vocês lá? Eu coloco assim, ó, rede X. Fiz uma entrevista agora numa faculdade, rede social da igreja. Aí eu coloquei a minha rede, toda a minha conexão ligada ao ministério. X e Y. Aí você pega o produto da igreja e leva. Isso aqui sou eu que faço. É você que faz? Eu perguntei a um irmão ontem. Você está fazendo o Senac. Vou criar aqui uma hipótese. Você está fazendo o Senac. Está fazendo o Senac. Seja lá o que for. Precisa fazer qualquer trabalho. Precisa ter uma bancada com ferramentas. Não é o nosso caso ainda, por enquanto, mas será. A igreja tem uma bancada com equipamentos aí, X, Y, Z, de corte, não sei o quê, papapá, tudo aquilo ali. Pastor, eu posso fazer um móvel, tem que projetar um móvel? Você não tem esse dinheiro para comprar esse equipamento, para comprar esse ferramental, mas a sua igreja tem. E você pode chegar, como fez a menina, e dizer assim, pastor, posso fazer o TCC da igreja? Posso fazer o meu TCC? O meu TCC pode ser a igreja? Falei, claro que pode. E ela fez uma planta desta igreja, a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Ela fez uma planta, um acabamento dessa igreja, que não é essa igreja. Ela pegou a planta, apresentou a planta, olha, isso aqui é a minha igreja, onde eu congrego,
é assim, 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 assim. Ficou a coisa mais linda do mundo. Mas imagine se você pode chegar lá no escritório, na onde você for fazer uma entrevista, e disser o seguinte: olha, esse púlpito da igreja foi eu quem fiz. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tudo foi eu quem fiz. Mas como você fez? Mas você é um marceneiro, um carpinteiro, né? Marceneiro, irmão? É marceneiro que fala? Fazer um púlpito bonito aqui que fala, é marceneiro? É um marceneiro, né? É. Um marceneiro. Mas você tem uma oficina? Não, a igreja que eu congrego tem. E eu uso o material da igreja que eu congrego. Essa é uma parte. Mas alguém não gosta de você. Alguém não gosta de você nessa trajetória, igual a Pedro, por causa do seu jeito, fala uma bobagem de você, tira o microfone de você como alguém tirou de mim uma vez. Eu estou aqui pregando para você, chegou alguém também, eu estava pregando, e tomou o microfone de mim. Pede para você não falar nada mais no culto, pega o seu instrumento e joga fora, como jogaram o meu. Eu tinha um bandolim, eu toco bandolim. E eu estava tocando o meu bandolim no culto. E alguém que não gostava do toque do meu bandolim, parou o culto e disse: quero pedir ao irmão Marcos que ele não tocar o seu bandolim, o seu instrumento, porque está atrapalhando os irmãos. Peguei o meu bandolim, guardei no case, nunca mais levei para a igreja. Nunca mais. Eu nunca mais levei o meu bandolim para a igreja. Mas eu tinha um amigo que também era estudante de Jacó de bandolim. E aí eu troquei o meu bandolim numa tumbadora Mi-Si, enorme, profissional, mais linda do mundo. Vocês sabem o que é uma tumbadora? Eu também toco tumbadora. Peguei a minha tumbadora e levei para a igreja. E vamos cantar. Ressuscitou. Lá na igreja. Ressuscitou. Veio uma irmã no culto. E eu era jovem igual vocês. Veio uma irmã no culto e disse: Deus vai fazer uma limpeza nessa igreja, vai passar uma vassoura de fogo nesse púlpito e vai tirar o que não presta, e vai começar por esse instrumento aqui. E o diácono me faz uma gentileza, Michel, peça de retórica, vem com a mãozinha, diácono que era meu fã, você é meu fã, vem com a mãozinha coçando para pegar meu instrumento. Pega aqui pega essa estantezinha aqui, pega agora. O culto estava em andamento. Pegou, leva lá para fora. Só que eram 2 peças. Ele foi a primeira vez e colocou lá fora da igreja. Ele não colocou ali na entrada da igreja. Se fosse aqui na nossa igreja, ele colocou na calçada da igreja. E eu, que estava vendo aquilo acontecer, eu não falei nada. Olhei aquilo, quando terminou aquela coisa toda, o pastor da igreja falou assim: agora vamos ouvir a pregação, e quem vai trazer uma palavra para nós aqui hoje é o nosso irmão Marquinho. Aquela igreja foi uma bênção para mim. Aquela atitude daquele irmão que não gostava, porque eu vivia aqui querendo, ele ficava pensando, o pastor, vem irmão, vem dar uma palavra, vem fazer uma oração, vem aqui. Você já morreu, já morreu mesmo, deixa que eu vou, sabe? Então ele já não gostava de mim mesmo. Era uma oportunidade de jogar meu instrumento fora. Aquela igreja deixou eu fazer grandes eventos, fiz grandes eventos,
eu experimentei muita coisa lá. Eu fiz cultos de jovem, eu fiz culto de mulheres, eu fiz culto de irmãos, eu fiz muita coisa. O pastor me apoiou muito, mesmo sabendo que as pessoas queriam cortar a minha cabeça lá. Eu jamais poderia dizer que aquela igreja foi ruim para mim. Aquela igreja foi maravilhosa para mim. Aquele irmão, que era uma parte, não era toda a igreja. Ele não representava toda a igreja. Eu já conheci a irmã Cida, congregamos naquela igreja, tive oportunidades ímpar lá. Fiz amigos, fiz cultos, fiz muitos testes. Passei por muitos problemas. A igreja era uma benção. Ela me deu oportunidade. Se estou aqui, nesta ocasião, é porque passei por uma igreja que me deu oportunidade. Passei por uma igreja que os irmãos olharam para mim. Ele fala muito, mas vai ser uma bênção. Ele quer ser o primeiro, mas vai ser uma bênção. Ele fala demais, mas vai ser uma bênção. E eu estou aqui, já fazem 30 anos servindo a Deus do mesmo jeito. Oh, glória ao nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? O Pedro é importante. Eu não sei se tem alguém aqui, mas agora pense no Pedro, afastado, distante, criticado pelos irmãos, pelos amigos. Aí Jesus ressuscita e diz: vai buscar o Pedro. Busca ele. Ele é impetuoso, Senhor. Pega o Pedro. Ele anda armado, com faca na mão, e é ruim de pontaria, corta a orelha do soldado, vai buscar o Pedro. Ele nega o teu nome, vai buscar o Pedro. Ele se atreve a andar em cima das águas, vai buscar o Pedro. Ele é importante para mim, eu preciso de Pedro. Ele tem que ir para Galileia, e lá ele vai fazer um trabalho, lá eu vou falar com ele. E Jesus falou com Pedro lá na Galileia. Hoje, a Galileia do Pedro é aqui. Talvez você é o Pedro e veio aqui. E Jesus tem uma palavra para você aqui. Talvez você me incomoda, talvez você incomoda o irmão que está ao seu lado, talvez você incomode muitas pessoas, mas a pessoa que mais te quer aqui é Deus, e Ele quer você. Ele não abandona você. Ele usa o que a gente tem. Ele é gago, mas pega ele. Ele é atrevido, mas pega ele. Ele é medroso, mas pega ele. Eu quero usar o Pedro e uso o Pedro. Eu cheguei a um posto, uma vez eu fui fazer uma cruzada num trabalho e precisei de um irmão para me apoiar. E lá na cidade me falaram que tinha um irmão que era uma bênção, mas ele estava desviado da igreja. E ele estava vendendo drogas num posto de gasolina. Ele estava vendendo drogas num posto de gasolina. E eu fui abastecer o carro lá. Eu fiz muitos trabalhos assim. Eram 15 dias de trabalho. A gente fazia um final de semana, como fizemos com os jovens. Depois, no outro final de semana, fazíamos novamente. Eram 2 semanas e 2 fins de semana. Ia juntando pessoas. E aí fui abastecer o carro. E quando cheguei lá, irmão Ivan, lá estava esse irmão, que falaram para mim que estava afastado da igreja, era uma bênção, mas estava vendendo drogas, estava desviado pelos problemas que teve. Abasteci meu carro, e aí eu falei com ele assim: é você o fulano? Ele disse: sou eu, por quê? Eu falei: eu quero falar com você um minutinho. Você pode falar comigo? Me dá um minuto, eu estou trabalhando. Eu falei: não tem problema, vou falar com você. Estou fazendo um trabalho aqui assim, assado, e falaram que você é uma bênção na igreja. Falaram que eu sou uma bênção na igreja? Sim. Falaram para mim, mas falaram para o senhor o que eu estou fazendo também? Falaram que você está fazendo, e é por isso que eu estou aqui. Você está aqui, eu preciso de uma pessoa igual você. Vou trabalhar aqui nessa cidade por 15 dias de trabalho lá. Vou trabalhar aqui nessa cidade 15 dias no Evangelho. Eu não moro aqui, mas eu preciso montar um time para trabalhar comigo no Evangelho aqui. E falaram que você é essa pessoa. Mas eu estou vendendo droga, eu estou todo enrolado. Eu não perguntei nada disso. Eu só perguntei se você é a pessoa que lá na igreja falaram que é uma bênção. Aí ele disse assim: bom, quando eu congreguei eu fazia isso. Eu falei: não é isso que eu quero de você. O resto é Jesus que vai cuidar de você. Aí então, ele falou: o que é para eu fazer
Aí eu disse, você vai fazer o seguinte, você vai entregar esses panfletos, esses convites aqui. As pessoas que vierem, você pode entregar convites para mim? Ele, posso. Pode convidar as pessoas, e você pode estar lá nesse culto. Convide as pessoas para estar nesse culto que eu vou pregar 4 noites. 2 noites eu vou pregar para a igreja e 2 noites eu vou pregar para convidados. As 2 noites que vou pregar para a igreja são as 2 próximas, os próximos sábado e domingo. E as 2 que vou pregar para os convidados serão as outras noites. Então eu preciso que você agora convide todo crente desviado igual você para ir para a igreja, porque eu preciso desses crentes desviados. E não foi que o rapaz trabalhou 15 dias comigo, irmão? Foi uma bênção que é trabalho. E quando nós fizemos o culto, no dia que nós fomos fazer o culto, olha só que coisa mais linda. Chegamos na segunda semana, porque o trabalho teve que rodar a semana inteira. Lançamos um convite para o jovem, eu não sei quantos trabalharam, eu convidei, fiz vários convites, nenhum dos meus convidados me atenderam hoje. E todos juraram de água, de sangue, de sangue no meio da canela que estariam aqui. Não tem problema, com essa chuva mesmo, só de canoa. O irmão Ivan disse que tinha um muro descendo aí, a água, a corredeira abaixo. Então pode ser que os irmãos tiveram dificuldade também para vir. Ok, mas no segundo dia eu levei um carro com alguns irmãos e entramos naquela casa. Estava muito frio. Esticamos um caminhão na rua, irmãos, fizemos uma não é lona, é rede de extensão de luz, sabe? Você coloca vários ganchinhos de luz. Colocamos num caminhão que arrumamos emprestado. Irmãos, não, de luz, assim, de iluminação, né? Bico de luz. Fizemos bico de luz. Foram gente descendo das casas, saindo do sítio, irmão. Aquela ocasião, muita gente descendo para vir ouvir a palavra naquele frio. As pessoas vinham, porque estava muito frio, e o culto foi na rua, e aí as pessoas aceitaram Jesus. Mais de 10 naquela noite aceitaram Jesus e a igreja foi uma bênção. Então, o que eu quero dizer para você, irmão, e o que aconteceu com o irmão que estava naquela condição? Ele estava lá na igreja, ele estava lá ele estava comigo nas 4 noites, ele se reconciliou com Jesus, ele abandonou as drogas e ele serviu a Deus até o tempo que estivemos lá. Inclusive, já esteve trabalhando conosco aqui. Olha, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Deus ama o Pedro. Nós não queremos o Pedro. O Pedro é problema, mas Deus ama o Pedro. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que é atrevido. Talvez eu estou falando para alguém aqui que é igual a mim, é papa bênção. Né? Eu era aquele que orava. Está vindo o pregador hoje? Então vou orar. Senhor, fura o pneu do carro dele, que ele não chega. Né? Qualquer coisa. A oração contrária. Mais ou menos assim. Talvez você seja igual a eu, cheio de vontade de querer. Eu sei que isso é errado. Na época eu não sabia. Mas o que eu quero dizer a você é o desejo de fazer. Talvez alguém não te entenda, mas Deus tem um plano para você. E Ele mandou alguém te chamar hoje aqui. Pastor, eu não estou afastado da igreja, mas estou assim meio cambaleante. Pé na igreja, pé no mundo. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Hoje você vai saber. Dá um basta, rompe com o mundo, se lança no rio do Espírito, que Deus vai usar você poderosamente. Aleluia! Quando Jesus resgatou Pedro, irmão, ele teve a oportunidade. Olha que coisa mais linda. Jesus foi aos céus e a Bíblia diz que ele estava junto com os irmãos orando. E a Bíblia fala que as pessoas começaram a murmurar do que ele estava dizendo, do que estava acontecendo. O que esse bando de bêbado está fazendo lá dentro da igreja? Olha que bando de bêbado, isso é hora de beber? Vai beber outro dia, seu bando de cachaceiro. Mela-pé, pau d'água, seja lá como for, né? Como se diz hoje, a seu respeito, a meu respeito, vai caçar o que fazer. Aí aquilo foi criando um burbúrio, foi aumentando a muvuca na linguagem de hoje, foi aumentando, e Pedro estava lá na frente. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Senhor, se podes fazer de mim um pregador, faz de mim. Lá na Galileia, o Senhor falou que ia fazer de mim um pregador da tua palavra. O que o Senhor quer para mim?
Pedro ficou tão irado, depois de ter ouvido aquilo que aconteceu, e já tinha sido batizado do Espírito Santo, ele se levantou, irmão. E quando se levantou, detalhe, analfabeto, diz o texto que ele não sabia ler, né? Diz os estudiosos que ele não sabia ler nem escrever. Então Pedro se levantou, e quando se levantou, eu fiquei pensando, olha só, Pedro se levantou da oração, o João, você está orando do lado do João, quando você se movimenta, o João vê. Aí o João diz, onde você vai, Pedro? Aí o Tiago, tu vai fazer o quê? E Pedro vai passando, atravessando pelo meio da multidão. E as pessoas vamos imaginar que o Adiel é o Bartolomeu. Bartolomeu pergunta para Pedro, para onde você está indo? Aí o André fala o seguinte, onde está a faca? Cadê a faca dele? Porque Pedro andava com a faca, andava com a peixeira, cortou a orelha do soldado. Aí alguém, será que ele está com a faca? Será que vai cortar? Pedro, tem muita gente lá fora. Aí ele foi passando, atravessando a multidão, como eu estou fazendo aqui agora, e as pessoas falando, ele é temperamental, vai querer sair no braço com todo mundo, vai querer socar a orelha de todo mundo, vai querer cortar a cabeça de todo mundo. O que ele vai fazer? Meu Deus do céu, foi passando por um, passando por outro, passando por outro, passando por outro. Meu Deus, a oração que era para busca no Espírito Santo, agora passa a ser intercessão por Pedro. Senhor, ajuda o Pedro, não deixa o Pedro fazer besteira, acabou de falar línguas estranhas no culto, vai sair agora, vai acabar com os irmãos, vai matar meia dúzia lá fora, o que será que ele vai fazer? Quando Pedro atravessa a última pessoa que eu imagino, que é aquela jovem, que também era porteira, jovem porteira na igreja, que foi a que recebeu Pedro quando saiu da prisão, lá no capítulo 5, se eu não me engano, 4 ou 5, Pedro sai da prisão, vai para a casa dos irmãos. Quem reconheceu a voz de Pedro foi uma jovem que estava lá na porta. Ela disse, é Pedro, a voz é dele. Quando ele passa pela última, ela deve ter dito, tio Pedro, não sei como ela, tio Pedro, por favor, tio Pedro, não faça bobagem, não faz besteira não, tio Pedro, o senhor fala muito, o senhor é nervoso, vai querer arrancar a orelha do soldado de novo. Jesus repreende o Pedro, Jesus quebra o braço do Pedro, se fosse na oração de hoje, corta ele, Jesus tira a faca do Pedro, faz qualquer coisa. Pedro deve ter dito, vocês precisam saber. E quando ele olha aquela multidão toda e toda a igreja tensa sobre o que ele ia falar, eu penso, ele diz o seguinte, varões e irmãos israelitas, eu preciso dizer a vocês que o que está acontecendo aqui, nenhuma dessas pessoas aqui estão embriagadas, o que aconteceu com elas está acontecendo conosco aqui, é o que disse o profeta Joel. Joel disse que nos últimos dias, o Senhor abriria o céu, derramaria do seu Espírito, e todo o povo falaria línguas estranhas, pois o que acontece conosco hoje, o Senhor nos falou pela boca dos profetas, nós não estamos bêbados, aqui não tem o Santo Mé, aqui não tem o São João da Barra, aqui é o Espírito Santo falando na vida das pessoas. E Pedro deu um discurso violentamente forte, e disse a vós, vossos filhos, também a todos quanto o Senhor vosso Deus chamar, arrependam-se e sejam salvos. E quantos de vocês aí agora querem levantar as suas mãos e receberem o Senhor, e entregar a vida para o Senhor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. As pessoas que estavam lá dentro, mas o que ele converte as pessoas na faca? 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. É isso que Deus faz conosco. É da faca ao púlpito, é do fundo do mar a pregação, é da negação a confirmação. Hoje Deus vai confirmar que você é chamado por Ele. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor.